Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Isaías da Agência Líder. Sejam bem-vindos à nossa super live. Hoje nós vamos falar sobre foco, mas antes de nós iniciarmos essa nossa primeira live, porque é uma série de três, deixa eu dar alguns avisos aqui. Na descrição desse vídeo, na descrição dessa live, você vai encontrar um endereço onde você pode baixar o material, o roteiro dessa live, tá? Tudo que nós vamos falar aqui, você pode baixar, tá certo? O roteiro, o material, assim como também você vai poder baixar uma ferramenta que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui nessa live, uma ferramenta chamada de matriz de gestão de tempo, tá? É uma importante ferramenta de produtividade. Então, nesse endereço aí na descrição da live você pode baixar todo esse material, tá ok? Então seja bem-vindo, essa é a nossa primeira live de conteúdo de 2017, tá? Com essa live nós estamos oficialmente retomando nesse ano as atividades da nossa agência, Agência Líder de Treinamento e Consultoria, tá? E eu espero que as lives que nós vamos promover esse ano tragam muito conteúdo, tragam muita capacitação, tá ok? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Você que já nos acompanha nos treinamentos, nas palestras, na plataforma de cursos, tá? É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu peço que ao longo dessa live você participe, tá? Manda aí a sua pergunta, coloca aí a sua dúvida, diga de onde é que você está participando, tá ok? É muito importante, muito importante a sua participação, tá ok? Bem, como nós já falamos nessa live, nós vamos tratar sobre foco, tá ok? Nós vamos falar sobre foco e, consequentemente, como melhorar a produtividade, tá ok? Porque quando você melhora o foco, quando você foca em alguma coisa, a tua produtividade ela é consequentemente alavancada, tá? Então é sobre isso que nós vamos tratar. Como eu disse há pouco, essa é a primeira live de uma série de três. Serão três lives, tá? Tratando especificamente desse tema, deste assunto, tá bom? Então, espero que você aproveite o máximo, tá? E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, já tratando de definição e outras questões, eu quero compartilhar com vocês aqui a revista Veja, tá? Edição do dia 11 de janeiro, ela publicou aqui na seção Conversa, tá? Uma matéria sobre um, um rapaz chamado André Garcia, tá? Ele tem apenas 18 anos de idade, ele é filho de uma diarista e de um vendedor autônomo, tá? E ele foi aprovado para estudar com bolsa em uma prestigiosa universidade americana, a famosa Universidade Yale, tá? E a primeira pergunta que o, o jornalista, o repórter, o entrevistador faz é a seguinte: o que fez diferença para ser aprovado em Yale? E ele responde: eu estudava 14 horas por dia, acordava às 4:30 da manhã, passava 2 horas no ônibus, prestava muita atenção nas aulas, tá? E se um livro, ele dizendo, se um livro de história ficava distante da realidade, assistia a uma série relacionada para achar mais graça. Também estudei inglês de forma autodidata, lia, via séries e filmes estrangeiros e cantava músicas para treinar a pronúncia. Estou muito feliz com o resultado e ainda aguardo respostas de Harvard, Brown e Notre Dame. Tá? Isso é foco, tá certo? Foco. Um rapaz de 18 anos de idade
aprovado para cursar, estudar na famosa Universidade de Yale. 14 horas de estudo diário, tá? Isso é foco, tá ok? Foco lida com o que é mais importante, tá certo? É muito importante você ter isso em mente. Foco lida exatamente com aquilo que é importante. Deixa eu só. Pronto. Mas aí alguém vai perguntar, alguém logo vai dizer, sim, mas são tantas coisas importantes, tá? São tantas coisas importantes. Um escritor chamado Ross Garber, ele disse certa vez, pode haver apenas uma única coisa mais importante. Muitas coisas podem ser importantes, mas apenas uma pode ser a mais importante, tá? Eu chamo a atenção para isso. Os grandes empreendedores, gente, entendem esse importante princípio e por isso fazem do foco a sua principal ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho? Como assim? Sim, porque foco consiste tão somente em decidir quais são os objetivos mais prioritários, tá? Entenda isso. Primeiro, foco lida com aquilo que é mais importante. Segundo, foco consiste em você decidir, você elencar os objetivos mais prioritários, tá? Então, nessa série de 3 lives, essa é a primeira, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que vão melhorar muito, muito o foco e, consequentemente, a sua produtividade, tá? O famoso general George Patton, ele disse certa vez que você tem que pensar numa coisa, persiga essa coisa que você escolheu, tá? Foco, isso é o que nós chamamos de foco, tá? E hoje, nessa primeira live, eu quero falar das crenças que limitam o foco, tá? O que nós chamamos também de crenças limitantes, tá? São aquelas crenças que limitam, são mitos que normalmente tomamos como verdade, tá? Então nessa primeira live eu quero compartilhar com vocês 3 mitos ou 3 crenças limitantes, tá? Que acabam de certa forma atrapalhando o nosso foco, limitando o foco e tirando, roubando, portanto, a nossa produtividade, tá? E eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo, tá? Então, que mitos são esses? Ou que crenças limitantes são essas? Vamos lá. O primeiro mito, tá? Que tira o nosso foco, que atrapalha a nossa produtividade, diz o seguinte: tudo importa igualmente, tá? Esse é o primeiro mito. Tudo importa igualmente, tá? Goethe, o famoso filósofo, certa vez disse que as coisas que mais importam nunca devem ficar à mercê de coisas que importam menos, tá? Eu falei na introdução que foco lida com aquilo que é mais importante. E, como eu disse, alguém poderia então imediatamente replicar dizendo sim, mas são tantas coisas importantes e tudo é importante, tá? E esse é um mito, tudo importa igualmente, tudo é importante. Bem, no mundo dos resultados, eu posso dizer para você que não existe essa igualdade, tá? Quando entendemos que
tudo importa igualmente, passamos a ter uma lista enorme de tarefas. E tarefas que muitas vezes nos levam a todos os lugares e ao mesmo tempo a lugar nenhum. Tá? O foco, ele transforma a nossa lista de tarefas numa lista de sucesso. Qual a diferença de uma lista de tarefas para uma lista de sucesso? Simples, muito simples. A lista de tarefas, ela fala daquilo que eu posso fazer. A lista de tarefas fala daquilo que eu posso fazer. Já a lista de sucesso fala daquilo que eu devo fazer, tá ok? Então guarde isso. A lista de tarefas fala daquilo que eu posso fazer e a lista de sucesso fala daquilo que eu devo fazer. O foco, ele transforma a nossa lista de tarefas numa lista de sucessos, porque quando eu digo que eu posso fazer, então eu tenho uma gama de tarefas para cumprir. Quando eu penso em algo que eu devo fazer, que eu não posso protelar, que eu não posso deixar para amanhã, que eu não posso colocar numa lista de espera, eu estou falando de algo urgente, tá? Então guarda isso. Coisas importantes, coisas urgentes. O foco lida com coisas urgentes. O que é mais importante? A coisa urgente, tá certo? Então, esse mito de que tudo importa igualmente, tá certo? Como o nome mesmo já diz, é um mito, ou seja, não corresponde com a verdade. Por quê? Porque não são todas as coisas importantes. Das coisas importantes você vai tirar a mais importante. E a mais importante é exatamente a coisa urgente. E o foco, ele lida com a coisa mais importante. Ele lida com a coisa urgente, tá certo? Em outras palavras, a maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. Grave isso. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz, tá bom? Essas citações, elas estão no roteiro, tá? Que você pode baixar, tá bom? Na descrição dessa live tem o endereço, tá? É só você clicar e você vai ter lá à sua disposição todo esse material, tá? O texto, o roteiro dessa live, tá ok? Obrigado a todos que estão nos acompanhando, Pastora Adriana, sempre é um grande prazer, tá certo? Contar com a sua participação, Edivar, Felipe, tá? Então sejam todos bem-vindos e, por favor, quem está aí acompanhando, manda aí um alô, posta alguma dúvida, pergunta, se quiser fazer algum comentário, estamos aqui, tá ok? Muito bem, então esse é o primeiro mito, ou a primeira crença limitante, tá? Que limita o nosso foco, tá? A ideia de que todas as coisas são iguais, todas as coisas importam, tá? Igualmente. Não, não é verdade. Isso é um mito, é uma crença limitante, tá? Sim, temos uma gama de coisas importantes, mas o foco lida com a coisa mais importante, tá certo? O segundo mito, ou a segunda crença limitante que eu quero compartilhar com vocês, é a crença limitante do multitarefa, tá? Multitarefas é uma crença limitante, é um mito, tá? Publius Silius, ele disse certa vez que fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas, tá? Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera um multitarefeiro, tá? Porque se você se considera um multitarefeiro, o que é um multitarefeiro? É aquele que se orgulha, né, de dizer
Eu faço 2, 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu sou um multitarefas, então é o que eu chamo de multitarefeiro. Se você se considera um multitarefeiro, então eu preciso dizer que você vive um mito, você vive uma crença limitante, porque isso atrapalha muito, muito o foco. Entenda, entenda, fazer tudo ao mesmo tempo é uma grande mentira, tá? Não fique com raiva, tá? Continue acompanhando essa live, tá? Você vai entender por que eu estou fazendo essa afirmação. Por que é uma mentira? Por que é uma mentira? Entenda, as pessoas elas podem de fato fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, tipo andar e falar, mascar chiclete e ao mesmo tempo ler um mapa, tá? Mas não podemos focar em duas coisas de uma só vez, tá certo? Eu vou repetir. Podemos, tá, realizar algumas coisas, tá, ao mesmo tempo, mas focar não, não. Focar em duas coisas de uma só vez não dá, tá certo? Por quê? Porque a nossa atenção ela vai de uma coisa para outra, tá certo? A nossa atenção ela vai de uma coisa para outra. Ou seja, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você não faz nenhuma nem outra coisa com excelência, com dedicação, tá certo? Entenda isso. Não somos seres multitarefas. Nós não fomos criados para sermos multitarefeiros, tá? Aquilo que você considera um multitarefa, eu sou um multitarefa, na verdade, o que nós somos, na verdade, é malabaristas. Nós somos malabaristas, nós fazemos malabarismo. Agora, veja bem, se você já prestou atenção a o trabalho do malabarista, então você sabe, você concorda, vai concordar assim comigo, que o malabarista, apesar de toda aquela, digamos, aquela agilidade, aquela técnica, tá? Ele só pode segurar uma bola de cada vez, tá certo? Então, ele não consegue ir além disso, é uma bola de cada vez, tá? Isso significa, portanto, que o ser humano ele não foi feito para ser um multitarefa, focar duas coisas ao mesmo tempo, não. A nossa atenção ela foca em uma direção. Se você está fazendo uma coisa e de repente você decide fazer outra coisa, a sua atenção migra, a sua atenção é redirecionada, tá certo? Então a ideia do multitarefa, do multitarefeiro é um mito, é uma crença limitante, tá certo? É uma crença limitante. E a terceira crença limitante ou o terceiro mito que eu quero compartilhar com vocês é o mito da agenda lotada enquanto sinônimo de produtividade, tá certo? Eu vejo por aí muitos empreendedores, muitos executivos que se gabam até de dizer que estão fazendo várias coisas, que estão correndo muito. Me permita dizer uma coisa, se você está correndo muito, se a tua agenda está lotada, isso significa que está havendo, na verdade, uma ineficiência na gestão do seu tempo, tá? Uma ineficácia na determinação dos seus objetivos. Porque agenda lotada não é sinônimo de produtividade, tá certo?
Ao contrário, uma agenda lotada significa tão somente sinônimo de pouca produtividade, porque muita coisa está acumulando. Tá? Se uma agenda está lotada, significa que tem muita coisa acumulada. E com certeza, nessas coisas que estão se avolumando, acumulando, se avolumando, tem sim coisas urgentes lá na fila de espera. Boa noite, Tiago. Grande abraço. Tem coisas que estão lá na fila de espera, coisas que são urgentes. Não estou falando de coisas importantes, estou falando da coisa mais importante, que é a coisa urgente, tá certo? Então, eu preciso chamar sua atenção para isso. Agenda lotada não é sinônimo de produtividade. O fato de você estar com a sua agenda lotada não significa necessariamente que você está produzindo muito. Não, não, tá? O que está acontecendo, na verdade, é uma ineficiência na gestão de tempo. Tarefas estão se acumulando, tarefas estão se avolumando, tá? Tarefas importantes e tarefas urgentes, tá? E aí eu volto para o que nós falamos na introdução, tá? Você tem a lista de tarefa, você tem a lista de sucesso, tá? A lista de tarefa é aquela lista de coisas importantes. A lista de sucesso é a lista de coisas urgentes, tá bom? E aí você está com a sua agenda lotada, tá? E com certeza nesse grande volume de tarefas você tem coisas importantes misturadas com coisas urgentes. Resultado, você está vivendo esse ritmo alucinado, como se diz, um corre-corre desenfreado, correndo muito e achando que isso é produtividade, tá certo? Então, deixa eu só revisar aqui rapidinho, tá? Nós iniciamos essa live chamando a atenção de vocês para o caso aqui do rapaz na revista Veja, esqueci já o nome dele, meu Deus do céu, né? Mas nós falamos aqui desse rapaz que passou na seleção, tá? Foi aprovado e agora ele vai estudar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele dedicava 14 horas diário para estudar, para se preparar, tá certo? Isso é foco. E alguém pode perguntar, mas o que é foco? Foco é exatamente aquilo que lida com a coisa mais importante, tá? E como eu disse, alguém pode então imediatamente alguém pode imediatamente dizer que são muitas coisas importantes. E aí nós falamos que não. O foco, na verdade, lida com a coisa mais importante. Você tem muitas coisas importantes, tá? Mas dessa gama de coisas importantes, tem aquela que é a mais importante. E o foco lida exatamente com essa coisa, a coisa mais importante. Quando você tem esse princípio, quando você tem essa percepção, tá certo? Você consegue então transformar a sua lista de tarefas numa lista de sucesso, tá? E com isso você já derruba um mito, você já derruba a crença limitante de que tudo importa igualmente, tá? Vou repetir o que Goethe falou: as coisas que mais importam nunca devem ficar à mercê de coisas que importam menos, tá certo? Então, quando você tem essa ideia de que tem algo mais importante para ser realizado, não é aquilo que eu posso fazer, mas aquilo que eu devo fazer, então você transforma essa lista de tarefas, tá certo? Numa lista de sucesso, tá ok?
Então, a lista de tarefas fala daquilo que eu posso fazer, a lista de sucesso fala daquilo que eu devo fazer. Com certeza você tem muita coisa para fazer hoje, mas com certeza tem algo que você deve fazer, tá certo? Entenda isso. Você tem muita coisa para fazer, mas tem algo que você deve fazer. E quando eu digo que você deve fazer, eu estou dizendo que essa coisa não dá para ficar numa fila de espera, não dá para ficar para a semana que vem, tem que ser agora, tem que ser hoje, ou seja, são as coisas importantes, tá? O foco lida com isso. A segunda crença limitante, ou o segundo mito, é a crença limitante do multitarefa, ou o mito do multitarefa, tá? É aquela pessoa, como eu disse, que se gaba de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu falei aqui, sim, podemos fazer até muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós estamos falando de foco, e o ser humano ele não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Não. Por quê? Porque a sua atenção, tá certo? Ela vai migrar. Você está fazendo alguma coisa agora, se você passar a fazer outra coisa, a sua atenção vai migrar para essa outra coisa. Portanto, você não é um multitarefeiro, você é um malabarista, tá? Nós não fomos criados para sermos multitarefeiros, somos criados para sermos malabaristas. O malabarista é aquele que é ágil, que tem técnica, mas ainda assim só consegue segurar uma bola de cada vez, tá certo? De cada vez. Vamos ver aqui só um comentário. Então, talvez algo que eu esteja dando importância possa ser que não seja o meu foco. Eu tenho que ligar o dever de fazer e não somente o que quero. Exatamente, exatamente. Tá? Eu vou repetir. Foco lida com a coisa mais importante. Tá certo? O foco, ele, ele, ele é possível a partir do momento em que a pessoa ela consegue separar ou discernir a coisa importante da coisa urgente, ou a coisa urgente da coisa importante, tá? E eu falei aqui que a diferença da coisa importante para a coisa urgente é exatamente essa. A coisa importante é aquilo que eu posso fazer, tá? Eu levanto de manhã, vou para o escritório, tenho a minha agenda e tem muita coisa para eu fazer, tá? Mas com certeza, daquelas 10, 15, 20 tarefas, tem uma, tá, que eu devo fazer, tá? Isso significa o quê? Que não pode ficar para amanhã, tá? Eu não posso protelar. Tem alguma coisa importante ali na minha agenda que dá sim para ficar para amanhã, mas tem algo que não dá para ficar para amanhã, tá? Essa é a coisa urgente. E o foco, ele lida com a coisa mais importante, tá certo? Com a coisa mais importante. Então, o foco, ele lida com isso. E à medida que você consegue discernir, perceber essa diferença, automaticamente o teu foco ele vai crescendo, tá? Então é isso mesmo, tá certo? Voltando aqui, nós não fomos feitos, portanto, para sermos multitarefa, tá? Lembrando, é possível fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo? Sim, é possível. É possível focar em duas coisas ao mesmo tempo? Não, tá certo? Então, se não dá para focar em duas coisas ao mesmo tempo, o multitarefa é um mito, tá certo? E o terceiro mito ou a terceira crença limitante é a crença de que agenda lotada é sinônimo de produtividade. E nós falamos aqui que não, tá? Ao contrário, agenda lotada é sinônimo de ineficiência de gestão de tempo, tá? Isso significa que eu não estou gerenciando bem o meu tempo. Por isso, a minha agenda ela está acumulando, ela está
crescendo, ela está se avolumando de tarefas, muitas delas proteladas, muitas delas adiadas, tá certo? Então isso é ineficiência de gestão. Alguém que se gaba de dizer que tem uma agenda lotada, que está correndo muito, na verdade essa pessoa deveria estar lamentando e buscando uma forma de gerenciar melhor o tempo. Tá? E a melhor forma de gerenciar bem o tempo, tá certo? É dando uma atenção maior exatamente ao foco, à capacidade de focar. É por isso, gente, que eu estou colocando à disposição nessa primeira live uma ferramenta, tá certo? Chamada matriz de gestão de tempo, tá certo? Como eu disse, na descrição dessa live tem um endereço, tá certo? Você clicando nesse endereço, você será redirecionado para a página. Chegando nessa página, você só coloca o seu e-mail e já baixa o material, tá? Então, o que é a matriz de gestão de tempo, tá? É uma ferramenta onde você vai praticar, tá certo? Você vai praticar exatamente essa habilidade de discernir a coisa mais importante da coisa urgente, a coisa urgente da coisa importante, tá? Então você vai ter uma espécie, você vai ter um quadro, tá certo? E você vai escrever o que é importante, o que é urgente, tá? Algumas coisas a ferramenta vai dizer que você deve delegar, você deve passar para alguém fazer no seu lugar, tá certo? Outras coisas a ferramenta vai dizer que você deve simplesmente descartar, tá? Porque não vai fazer muita diferença, tá? Então é importante você pegar esse material, tá? Você tem o quadro onde você vai escrever, tá? E você também tem as orientações como você vai utilizar essa ferramenta, como você vai aplicar essa ferramenta de gestão de tempo, tá? Então o nome dessa ferramenta é ferramenta de matriz de tempo, ferramenta de matriz de gestão de tempo, tá certo? Então você pode baixar. E como eu falei, também está à disposição nesse endereço tudo que eu falei aqui nessa live, esse conteúdo, tá bom? Então, eu falei na introdução de que essa live é a primeira de uma série de 3, tá certo? São 3 lives, tá? Que nós vamos dedicar para tratar exclusivamente de foco, tá certo? Então, nessa primeira live nós falamos das crenças limitantes, nós falamos dos mitos, tá certo? Que atrapalham o foco, que roubam o foco, tá? O mito de que todas as coisas importam, o mito do multitarefa e o mito da agenda lotada. Então esses 3 mitos, essas 3 crenças limitantes, elas atrapalham o foco, elas roubam o foco, tá certo? Na próxima live nós vamos compartilhar então algumas dicas para aumentar o foco e consequentemente melhorar a produtividade, tá? Então, na próxima live que vai ao ar na próxima semana, tá? Nós já vamos compartilhar algumas dicas, tá? Então, são 3 lives, essa é a primeira, na próxima semana vai ao ar a segunda live e nela nós vamos falar sobre como melhorar então, como aumentar o foco e melhorar a produtividade. Nessa live nós dedicamos esse tempo tão somente para falar de crenças limitantes, para falar de mitos sobre o foco, tá bom? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? E eu preciso muito, muito, muito de um feedback, tá? O que você achou, se concorda, se não concorda,
Se você quiser mandar uma mensagem, olha, eu discordo totalmente, eu acho que é isso não tem problema, manda o seu feedback, tá certo? É muito importante essa interação, essa participação, tá bom? Porque ao longo desse ano nós queremos toda semana gravar uma live, entregar um conteúdo. A nossa missão é exatamente essa: capacitar uma liderança, qualificar uma liderança, tá? Mas eu preciso de um retorno, tá? Eu preciso saber se realmente estamos no caminho certo, tá? Ok. Pois bem, pastora Adriana, a live ela deve ir ao ar ou na quinta ou na sexta, tá certo? Ainda depende da gente adequar, ainda nós estamos aí nessa fase de adaptação da agenda, né? Então, nós ainda não temos a certeza de quando vai ao ar, mas não se preocupe, tá? Que vai chegar o convite, assim que nós confirmarmos o dia, aí nós já liberamos o convite para todos, tá? E mesmo que de repente a pastora ou qualquer outro que está acompanhando o que está nos acompanhando não possa estar na hora, no dia, é claro que o vídeo ele continua no ar, tá? Para assistir a hora que puder, tá certo? Então nós vamos confirmar, até amanhã a gente já confirma então quando vai ao ar, que dia vai ao ar a segunda live. Mas como nós falamos, são 3 lives tratando especificamente de foco, tá bom? Então, obrigado pela atenção e eu preciso, como eu disse mais uma vez, de um retorno, se gostou, se não gostou, o que pode melhorar, tá certo? Nós queremos entregar um bom conteúdo, nós queremos entregar um conteúdo que realmente agregue valor, acrescente valor à sua liderança, tá ok? E aproveitando aqui rapidinho, quero informar que a capacitação de líderes, eu escolhi liderar nível 3, tá certo? Ela já tem data marcada, já temos algumas sessões confirmadas, tá certo? Então, dia 11 de fevereiro, aqui em Fortaleza, nós teremos o nível 3, tá certo? Na Igreja de Deus no Brasil, no bairro das Goiabeiras, tá? Dia 11 de fevereiro. E dia 29 de abril na igreja Batista Atos, tá certo? Então, na Igreja de Deus das Goiabeiras, igreja pastoreada pelo meu amigo querido pastor Felipe, e dia 29 de abril na Igreja Batista Atos, igreja pastoreada pelo meu querido pastor Jorge, tá certo? Então nós temos já essas 2 sessões já confirmadas, tá? Logo nós anunciaremos outras sessões do nível 3 da capacitação de líderes. Eu decidi liderar. Nessa capacitação nós vamos falar de tomada de decisões, nós vamos falar de gestão de tempo, nós vamos falar sobre foco e execução, nós vamos falar sobre formação de equipes, tá? Então é um nível fantástico, tá? Que vai acrescentar muito, muito, muito àquele que participar, tá? E eu espero que você participe. Qualquer informação, qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Então, o que me resta é agradecer você que atendeu o nosso convite, você que nos acompanhou aqui nessa live, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, e eu fico aqui aguardando um retorno, tá certo? Manda uma mensagem, gostou, não gostou, tá certo?
manda uma mensagem que nós precisamos exatamente desse retorno, desse feedback para melhorar, para ajustar alguma coisa, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe e estamos aqui à disposição. Pode nos chamar no Facebook, pode nos chamar no e-mail atendimento@treinamentoleader.com.br, tá certo? Estamos aí à disposição, tá? E não esquece de clicar aí no link para baixar o seu material, a sua ferramenta, matriz de gestão de tempo e o roteiro dessa live, tá certo? Onde temos tudo aquilo que onde você vai ter tudo aquilo que nós falamos nessa live, tá bom? Um bom final de semana, que Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês nessa primeira live de conteúdo do ano, tá? Deus abençoe, fiquem na paz.